Boa tarde, a resposta está no ar. Um dos fatos que viraram notícias no dia de ontem e de hoje é que o transporte coletivo na capital fica 9,6% mais caro devido ao governador Beto Richa retirar o subsídio do petróleo. Um dos assuntos que vamos debater no momento do comentário político, quase no término do programa. E na nossa série de entrevistas hoje, nós recebemos aqui com muito prazer, inspirado no dia 8 de março e no mês que comemora, com várias comemorações do Dia Internacional da Mulher, a vereadora socióloga Lenir de Assis, do PT, vereadora da Câmara Municipal da cidade de Londrina. Boa tarde, vereadora, bem-vindo à resposta. Boa tarde, Sebastião. Eu que agradeço o convite, uma grande alegria, um prazer poder estar aqui hoje no seu programa. Parabéns pelo teu programa e estaremos sempre à sua disposição. Obrigado, primeiramente, meus parabéns pelo dia. Aliás, eu acho que deveria tirar o Dia Internacional da Mulher, porque tinha uma época que o Dia Internacional da Mulher, porque existia uma discriminação. Eu acho que todos os dias são da mulher, então, né? Há controvérsias. Podemos debater esse assunto. Eu dizia para minhas professoras o seguinte, ela falava, não tem o Dia Internacional do Homem. Eu falava, todos são do homem. Então agora eu quero usar isso. Todos os dias também são das mulheres. Assim, se me permite comentar essa questão, a gente tem discutido essa questão durante toda essa semana, e o mês todo de março segue com muitas programações, e isso é importante, Sebastião. Agora, isso eu vejo extremamente importante você ter um dia, uma data para você refletir, você pontuar algumas questões. No caso do Dia Internacional da Mulher, ao contrário de outras datas comemorativas, Sebastião, ela não tem esse enfoque comercial. Ela não teve, e isso é muito bom, ao contrário de outras datas, como uma data Natal, por exemplo, que é uma data religiosa, uma data cultural, mas também tornou-se uma data comercial e outros dias também. O Dia Internacional da Mulher, ela ganhou muito mais o caráter da reflexão, o caráter da memória, e nessa memória nós resgatamos as grandes lutas, as grandes quantidades de mulheres que ao longo da nossa história, e foi assim que nasceu esse dia, quando 130 mulheres foram queimadas dentro do estabelecimento de trabalho, não é? Então, daí é que, de fato, esse dia é utilizado, e por isso essa questão de todos os dias ser dias das mulheres, é claro, todos os dias é dias de homens e mulheres, mas você ter o dia 8 de março nos nossos calendários é fundamental para que a gente possa parar, refletir, lembrar, celebrar as lutas das mulheres e de homens, é claro, mas também ainda refletir sobre as grandes desigualdades que existem. As mulheres ainda são muito discriminadas, são muito usadas em vários aspectos, e no campo do trabalho ainda tem muita discriminação, ainda existe muito campo que para a mulher é muito difícil, a questão salarial existe uma desigualdade muito grande, o acesso das mulheres a políticas públicas, como creches, como a saúde, a condição que ela tem para o mercado de trabalho, porque a mulher ela cuida do idoso, ela cuida da criança, ela cuida da família, cuida da comunidade, então ela acaba se desdobrando muito mais para poder hoje estar nessa sociedade. E outras questões, como a violência doméstica, que ainda é muito grande. Então são temas, esse e outro, Sebastião, que nós utilizamos muito desse mês de março, do Dia Internacional da Mulher, para debater e mostrar para a sociedade que é possível avançar muito. E no aspecto da política, então, aí isso é imenso. Ainda é muito desigual o número, né, de mulheres participando do mundo da política em relação aos homens. Então, é um tema que é uma situação desse Dia Internacional da Mulher que não dá para você querer discutir isso todos os dias do ano, porque as pautas são imensas. Por isso, é claro, é um assunto que está na pauta todos os dias, mas é muito bom manter a data do dia 8 de março para a gente poder focar em toda a sociedade essas discussões. Até porque nem sempre quem nasce hoje, principalmente na nossa comunidade, não conhece como era o tratamento das mulheres, como em alguns lugares do mundo a mulher é tratada como objeto ou como coisa. Então, eu fiz esse comentário, mas ele é algo informal, né? É claro que precisa, esse dia é o dia de reflexão, você frisou bem, não é um dia comercial de se dar presente e tal, mas é um dia de reflexão e de pensar o que a mulher já passou e o que ela
teve que fazer, e muitas delas teve que perder a própria vida para que uma mulher como você, porque sempre alguém paga o preço pela gente, né? Conseguisse hoje ser vereadora, ter seu espaço na sociedade. Exatamente. Acho que muitas das mulheres lutaram para que pudesse conquistar muitos direitos, seja na política, seja no mercado de trabalho, seja na família, seja na própria democracia do nosso país. Então, muitas mulheres, sem dúvida, perderam a vida e ainda perdem no dia a dia. Muitas mulheres são assassinadas brutalmente, isso no meio de nós. Então, isso mostra que o caminho é longo, o caminho é árduo e continuará sendo aí de muitas lutas, de homens e mulheres. Mas esse momento agora é de refletir sobre esse aspecto. E todas as mulheres têm uma história para contar e é importante ter esses espaços para a gente discutir esses assuntos. Vereadora, no campo da política, a mulher são de duas formas. Ou alguém usa ela para puxar voto, para somar, dizer, eu tenho uma vice, eu tenho ligação com a mulher, ou então já é aquela mulher que é mulher ou nora do coronel político. No caso seu, é uma quase exceção. Eu estou errado? Pois é, Sebastião, essa é uma outra discussão. Não é apenas as mulheres aí. A gente vê muitos, no campo da política, esse patrimônio do nome. Não é? Esse patrimônio que vem do nome, de avô para o pai, para o filho, para o neto. Nós temos gerações aí, no Paraná, inclusive, que nós já estamos em bisnetos, não é? Deputados, enfim. Então, isso é uma situação que de fato mostra que nós temos que avançar na política. Na questão das mulheres, sobretudo na questão do executivo, né, vice-prefeita, vice-governadoras, enfim, isso é um outro desafio. Por quê? Porque hoje muitos partidos, ao longo do ano, e é uma discussão que os partidos têm que fazer, que cobra. Hoje é muito cobrada a participação da mulher no espaço da política, nos partidos políticos, e muitas vezes as mulheres têm toda a condição dela ser a majoritária, dela estar ocupando o cargo, a campanha de candidatas a prefeita, a governadoras, mas muitas vezes o peso masculino, porque às vezes já está tradicionalmente na política, aí muitas vezes o partido avalia que por já ter essa trajetória na política, o homem, nesse caso, teria mais condições de voto e muitas vezes coloca as mulheres numa condição menos favorável, enfim. Então, é uma discussão que tem que ser feita. No entanto, as mulheres elas têm participado cada vez mais, não é fácil, ainda é muito desigual as condições das mulheres participar do debate político, né, do próprio partido, mas isso tem avançado muito. O importante é que nós temos discutido isso, inclusive na reforma política que está vindo por aí, está no Congresso, nós já temos um relatório pronto, onde as mulheres terão necessariamente, obrigatoriamente, seu espaço reservado nos partidos, nas executivas e na chapa também. Hoje nós já temos, no caso, para vereadoras, para deputadas, nós já temos aí garantido o número de 30% nas chapas que são inscritas. Mas isso é um desafio, nós temos que cada vez mais, isso é papel sobretudo das mulheres, que participam ativamente da vida da comunidade. Nós temos um grande número de mulheres hoje que são extremamente ativas na vida da comunidade, na participação política, no que consiste na educação, na assistência, no trabalho voluntariado, na igreja, e que elas têm que ser encorajadas a vir para esse debate político. Nós temos mulheres extremamente competentes, capazes de assumir uma Câmara de Vereadores, capazes de assumir as assembleias e as câmaras de deputados, muito capaz de assumir a disputa para a Prefeitura de Londrina. Tivemos agora recentemente a companheira Márcia Lopes em Londrina, que é uma grande referência de mulher na política. Enfim, e temos várias, né? No país, por exemplo, a presidenta Dilma, uma expressão de mulher, uma expressão do feminino, fazendo um trabalho importante, não é? A senadora do Paraná, se me permite, né? Teve mais de 1 milhão de votos, né, daqui do Paraná, a senadora Gleice. Então, são expressões de mulheres que vêm da comunidade, já são referências marcaram e que marcaram o seu espaço. Então, isso é importante as mulheres se auto-identificar
como mulheres que já têm um trabalho importante na sociedade, isso é fazer política, e que podem perfeitamente ir ocupando esses espaços nos partidos e assumindo essa condição de candidato e disputando uma Câmara, uma vaga, né, nessa disputa eleitoral. Só assim, Sebastião, eu vejo que nós conseguiremos vencer esses patrimônios, né, que as pessoas carregam no nome e vai elegendo as mesmas famílias ao longo da história. Agora estão criando uma oligarquia, pelo que a gente ouve por aí, uma oligarquia legislativa, né? Tinha no executivo, agora estão criando legislativo. Pois é, mas isso a comunidade consegue modificar isso, sabendo identificar entre nós, entre os vários trabalhos já existentes, quem são as pessoas que podem sair desses meios e exercer esses mandatos. Vereadora Lenir Assis, segundo mandato seu. Segundo mandato. E vamos falar um pouco sobre a Câmara de Vereadores. Como o PT faz parte da base do prefeito, independente, não está definido, como está essa questão? Sebastião, nessa questão, sobretudo se tratando de Londrina, e acredito que todos os municípios, os nossos telespectadores, acompanhou nos últimos anos o que aconteceu com Londrina. Então, nesse momento agora, nós estamos, acho que toda a Câmara de Vereadores de Londrina, se você fizer essa pergunta para todos os vereadores, acredito que a resposta será mais ou menos nesse sentido. Neste momento, nós estamos com uma pauta na Câmara, com que é todo o olhar para a nossa cidade. Londrina foi, nos últimos 4 anos, palco nacional, inclusive, de denúncias, de corrupção, de ver agentes políticos presos, respondendo os processos, e muitos processos. Então, Londrina, hoje, ela precisa de um novo formato, de uma nova forma de fazer política. É assim que todos nós estamos entendendo este momento. O prefeito Kiref assumiu, em janeiro, um prefeito que não tinha e não tem essa trajetória em mandatos políticos, nunca exerceu esse cargo, essa função política. Ele está ainda nesses primeiros 3 meses organizando as suas equipes, montando os seus projetos de governo. Então, neste momento, Sebastião, acho que é uma forma muito responsável de todos nós, vereadores, vereadoras, apostar nesse governo, ajudar a construir um projeto que ajude Londrina a sair dessa situação vexatória que nós passamos, de recuo em muitas áreas. Todas as áreas, praticamente, nós tivemos um recuo muito grande, sobretudo nas áreas das políticas públicas dos últimos 4 anos. Então, nesse momento, eu diria para você, Sebastião, que não é hora da gente nem ficar bajulando, mas nem ficar torcendo contra ou ficar fazendo... Ter uma posição equilibrada. Exatamente. Eu acho que nesse momento é o momento de unir forças, tanto dos vereadores, com o executivo, como a sociedade civil organizada, como as entidades de classe. Nós estamos nesse espírito em Londrina, todos juntos querendo ajudar para que Londrina dê certo, para que Londrina dê um sobressalto. Nós temos aí o governo federal que tem investido muitos recursos em Londrina, acreditando que é possível recuperar muitas questões que nós perdemos. Então, é claro que nós torcemos, acreditamos que o prefeito Kiref fará um bom trabalho. Para isso, a gente tem que, neste momento, ajudá-la a construir esse projeto, apoiá-la nas suas iniciativas, mas é claro que a Câmara de Vereadores tem o seu papel fiscalizatório, tem o seu papel de vigilante das políticas públicas, dos recursos públicos, e é claro que nós não nos omitiremos, e da parte dessa vereadora não serei omissa, quando nós observarmos que estará andando por caminhos que não é aquele que a população merece. Nesse sentido, teremos toda a autonomia, toda a liberdade, inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores, para que nós possamos tomar as medidas e agir como o vereador deve agir. Tem algum projeto polêmico do Executivo nesse momento? Ou um seu que você gostaria que passasse pela Câmara, fosse votado? Sebastião, eu acredito que o projeto de início agora, mais polêmico que nós teremos, novamente será o plano diretor, no que consiste a lei de mudança de saneamento. São muitos interesses em jogo. E a questão do sistema viário de Londrina. Nós tivemos grandes problemas, muitos debates, a população compareceu à Câmara, debatemos esses projetos,
Mas, lamentavelmente, na hora de votar, enquanto nós estávamos estudando o projeto, avaliando o projeto, com muitas alterações, Londrina é uma cidade muito grande, né, com muitos desafios. Os ajustes do IPTU estão dentro do plano diretor ou é algo separado? Não. O plano diretor, ele redefine as áreas, onde você pode ter áreas comerciais, onde você pode ter áreas residenciais, onde você pode construir prédios, onde você não pode edificar, a questão das vias, o sistema viário. Londrina hoje vive problemas seríssimos no sistema viário. Nós temos mais de 300 mil veículos circulando nas vias de Londrina hoje. Então, isso hoje quase está insustentável. Então, é preciso debater com muito critério, com muita responsabilidade, esses dois projetos. Eu acredito que é um dos projetos polêmicos que está por aí. Existe, sem dúvida, muitos interesses desses projetos, também interesses econômicos, imobiliaristas, mas nós venceremos esse desafio. Mas é um desafio que está por vir aí no próximo mês, provavelmente nós já teremos novidades, é um deles. Um outro debate que, sem dúvida, é amargo, né, mas vamos ter que passar por ele, certamente passaremos, é a questão do Sercontel, né, que hoje temos aí... Parece que a Sercontel, a celular é um problema e a fixa é boa para o município manter. Sebastião, a questão foi o seguinte, logo no início dos anos 2000, 2003, 2004, já detectava que a Sercontel celular daria prejuízos para os cofres municipais. Por quê? Porque nesse período já era a entrada no mercado da telefonia, as gigantes que nós chamamos. Sim. Não é? Se você for perguntar hoje em Londrina quem utiliza aparelhos celulares Sercontel e quem utiliza de outros operadores... Mas é o pessoal de Paiquerê, né? A surpresa não é favorável à telefonia Sercontel, porque são questões caras. Então, lá atrás, né, 2003, né, nós tivemos no mandato Nedson um plebiscito, porque houve o vereador que propôs o plebiscito foi feito, e naquele momento já se imaginava que quem pagaria a conta da celular seria a fixa, que dá lucro, é uma empresa londrinense, não é? Que são os nossos telefones fixos. Então, lá naquele momento, já se vislumbrava que o prejuízo que a celular daria. No momento, é claro, o plebiscito disse não à venda da celular e não foi vendida. Então, hoje, né, os técnicos hoje avaliam que durante todos esses anos o acúmulo de prejuízos, de déficit da celular, acabou tendo a fixa, tendo que assumir esse déficit. De fato que hoje hoje nós não temos duas empresas, é uma empresa única, hoje está incorporada a fixa com a celular, e nós possivelmente teremos aí no balanço que será publicado agora, possivelmente dia 15, né, um déficit aí de mais de 60 milhões, ou seja, um prejuízo de mais de 65 milhões. Então, isso coloca a Sercontel em foco novamente, não sabemos qual será o projeto, né, que o prefeito Kiref dará à nossa Sercontel. Esperamos que ela tenha uma condição de saneamento, de recuperar esse déficit, mas é um debate polêmico, a cidade quer a Sercontel, é um patrimônio histórico, cultural e, claro, né, até afetivo da cidade de Londrina, e uma empresa grande, né, com muitos trabalhadores ali, e que nós não gostaríamos de perdê-la. Mas é um debate a ser feito com muita responsabilidade, é um debate polêmico que nós enfrentaremos nos próximos dias. Vereadora, uma última pergunta, que o nosso tempo já está se esgotando. Vou perguntar a questão PT. Você é vereadora pelo PT. O PT tem um trabalho de fazer consulta, igual o Nedson fez sobre o Sercontel. Tem um outro projeto que é orçamento participativo. Até eu já participei em cidade vizinha com ele, onde até já ajudei a fundar PT, nunca fui, mas já ajudei. Sabe? Você não acha que perguntar para a população é uma forma de protelar o problema? Porque, veja bem, se votou no prefeito, é para ele ser o gestor, ele já é o representante. Né? Não menosprezando as pessoas, mas quem tem um conhecimento, no caso do Sercontel ou do orçamento, são mais técnicos, são pessoas... Essa pergunta não acaba, esse costume do PT fazer isso, não é uma forma de protelar, porque as pessoas não têm conhecimento técnico, acaba votando o sim ou não, mas por emoções, não por algo técnico. Veja, Sebastião, depende da forma como é feita, né? Eu sempre vou defender o debate comunitário, sempre vou defender, o PT sempre discutiu isso.
Então, acho que nunca a gente perde em discutir com a comunidade. Claro que o prefeito foi eleito pelo voto popular, os vereadores foram eleitos, somos representantes legítimos do povo. Agora, isso não inviabiliza, eu acho que em momento algum, a consulta, o debate popular. Eu acho que a população ela tem que ter esse espaço de falar, e a Câmara de Vereadores é um espaço onde as pessoas podem usufruir desse momento, desses espaços, para poder debater, para poder dar a sua opinião, e os vereadores, é claro, formar a sua opinião e votar quando é o caso de passar pela Câmara de Vereadores e mesmo o prefeito. Eu vejo que nunca nós pecaremos por consultar ou por conversar com a comunidade. No caso de um plebiscito, por exemplo, eu vejo que isso, de fato, foi muito cauteloso. Naquele momento, quando o prefeito Neto lançou, tinha essa questão da venda da Sercontel celular, reforço que era celular, porque tinha bases técnicas, bases sólidas, que já vislumbrava que ela não sobreviveria diante das gigantes que estariam vindo por aí. Então, naquele momento, o plebiscito aconteceu por quê? Porque na Câmara de Vereadores houve um grupo de vereadores, depois o plebiscito passou, considerando que o prefeito somente poderia vender a Sercontel, proceder à venda, se fizesse a consulta popular. Então, em alguns momentos, eu vejo que o debate, é claro, quando você já tem... Mas, é claro, você tem que também ir para a comunidade, debater, e isso foi feito na época. Eu me lembro que os técnicos foram às ruas, dizendo que era para votar sim, porque daria prejuízo, não tinha sustentabilidade, não é? Isso no futuro, Londrina pagaria o preço, mas mesmo com o plebiscito, isso possibilitou um debate. Você vai para a rua, um grupo que defende o sim, um grupo que defende o não. Né? Quem naquele momento defendia o sim foi para a rua dizer por que sim, qual a razão do sim. E os outros também, mas enfim, a população decidiu que não era o momento de vender, seja por emoção ou seja por... não encontrou ali bases sólidas que o convencesse, mas eu vejo que, em hipótese nenhuma, nada substitui o debate com a comunidade, a participação comunitária. Isso é fundamental no processo democrático. Vereador Helenir, muito obrigado pela sua participação aqui e estamos sempre à sua disposição. Da mesma forma, eu agradeço o convite, uma honra estar aqui no seu programa, e da mesma forma nós estamos sempre à disposição para prestar informações, para esclarecimentos, porque isso também é um direito da população, o acesso à informação, a transparência do poder público, e nós primamos por isso. Por isso eu agradeço, estarei sempre à sua disposição. Muito obrigado e sucesso nos seus trabalhos legislativos. Obrigada, igualmente a você. A gente volta em instantes com José Antônio de Andrade Alcântara, do Crematório de Londrina. Muito bem, a resposta está de volta com o Dr. José Antônio de Andrade Alcântara, advogado do Crematório de Londrina. Boa tarde, Dr. José Antônio, pode ser assim? Boa tarde, Sebastião. O que me chamou a atenção do crematório, de vez em quando eu vou lá no Rancho do Gaúcho do Pedrão e eu passo ali na Estrada da Varta. Eu pensei que ali fosse uma sede do STF, do Tribunal de Justiça. O prédio ficou muito bonito. O que é o crematório? O crematório é um conceito novo que a gente trouxe para Londrina para tentar modificar o pensamento da população, o entendimento em relação à cremação. Porque a cremação nada mais é do que um processo diferente do sepultamento, né? Porque numa sociedade onde você acostuma a sepultar 2000 anos, desde a época de Cristo, é difícil você, em 5, 10 anos, modificar isso e trazer para a sociedade isso. Então, o nosso conceito é um conceito romano, um conceito antigo, porque a arquitetura romana permanece hoje. Se você for a Roma, a arquitetura é a inspiração do prédio. Das colunas romanas, sim. Muito bonito. Parabéns para o arquiteto, para quem idealizou aquilo ali. A arquiteta é aqui de Londrina, é a Marcivale. Marcivale, de Londrina. Doutor, você é advogado. Para fazer esse processo, precisa ter alguma previsão legal, uma orientação jurídica, alguma coisa, ou não tem nada a ver? É a simples vontade da família? O que determina isso, Sebastião, é a Lei de Registros Públicos, tá? No artigo 73, ela diz o seguinte, que toda pessoa
que manifestar em vida a vontade de ser cremada, pode ser cremada. Ou ela tem que deixar por escrito, ou no ato do falecimento, 2 familiares próximos atestam isso em documento. Sei. Atestam, levam para o crematório. Então é a vontade da própria pessoa, não da família. Não, tem que ter a vontade expressa da pessoa, Da própria ou pessoa. por documento, ou por declaração de pessoa próxima. Aqueles Em vida- testamentos escritos de Também punho, serve, guardado, serve? Também. E um outro caso que é diferente é o caso da morte violenta. A Sei. lei não autoriza só a declaração. Quando a morte violenta, há necessidade da autorização da autoridade policial e da autoridade judiciária para a cremação. Até para ver se não tem algo doloso por trás Sim, disso. sim, isso entendeu? mesmo. Que provocou aquela Claro. morte. Às vezes se diz, a pessoa se suicidou. E daí faz um primeiro exame de corpo de delito, né, de necrópsia, e atesta um material. E depois surge dúvida no decorrer do inquérito. Se Aí a pessoa vai- for cremada, vai não tem compor mais como, como né? fazer uma contraprova, né? Sei, entendi. Então- Tem que ter autorização judicial para Sim, isso. sim, sim. Mesmo que tenha vontade expressa. Isso. E a única diferença é o seguinte, a morte convencional, quando você quer ser sepultado, há necessidade da assinatura de um médico na certidão de óbito. Sei. Para a cremação, são 2 médicos. Por uma Isso- responsabilidade técnica mais ampla. Aham. Uma outra pergunta. Por exemplo, a pessoa é cremada, vira um pouco de pó. Aí ele faz o quê? Ele leva no túmulo da família. Geralmente a pessoa tem o túmulo da família, onde sepulta o avô, o bisavô. É mais ou menos isso? Hoje... Ou pode jogar no ar em qualquer lugar? Pode. A gente Tem pode... problema ambiental com isso? Não, de forma alguma, porque a cinza é inerte, ela não polui, ela não... A maioria, o que faz? Sepulta as cinzas. E lá no crematório, nós temos um cemitério vertical, são vitrines onde você guarda as cinzas, tá? Sei. Junto com fotos, pertences das pessoas, né? É a nossa sala de memórias. E o que acontece? Essa sala de memórias, enfinados, porque o povo brasileiro, ele não pode perder a referência. Isso é que é o ponto-chave da cremação. Sei. Porque o brasileiro, ele tem que ter aonde chorar, ele tem que ter uma referência. Então, quando você O crema, muro da lamentação. a maioria pensa, não vou ter mais aquela referência. Então, no crematório, nós temos a sala de memórias, onde ficam os restos das pessoas, né, as cinzas, junto com as lembranças. O que são? Se a pessoa era médica, fica lá o estetoscópio, as fotos de família e as lembranças da pessoa, né? E muitas pessoas enterram nas sepulturas, nos jazigos convencionais, né? Eu conheci uma pessoa, estudou comigo, e o professor de Direito perguntou para ele qual era o sonho dele. Ele disse que era ser senador da República e o dia que ele morrer ser sepultado na concha acústica. Só que lá não pode, porque não é cemitério. Então quer dizer que se ele quiser jogar o pó lá, pode. Claro, Não é crime ambiental. Não é crime ambiental. Não precisa de licença Não, de forma o Ministério Público não vai alguma, fazer de forma nada. alguma. Mas, Antônio, eu conheço pouco até para lhe fazer as perguntas. Você já conseguiu embalar uma gama de clientes? Há uma resistência devido às tradições? Porque parece que a pessoa quer ver, né, aquele caixote grande, com mármore, chegar ali, como você mesmo mencionou, e chorar. Há uma resistência, além de ser difícil uma venda, há uma resistência, porque tem que mudar a forma de pensar das pessoas, né? É uma coisa que já vem de muito. No Brasil, na Europa, Estados Unidos, hoje você crema em torno de 60%, Japão 90%. O Brasil ainda tem uma resistência muito grande. Nós estamos em torno de 2% a 5%. Muito pouco. Mas a tendência é crescer com os anos, por quê? Hoje em dia a lei ambiental está muito severa, então para você ter uma licença para abrir um cemitério é muito difícil. E cada vez vai ficando mais difícil, por quê? Porque os cemitérios estão sendo abertos sem observar as legislações. E isso é o que polui muito. Então, eu acho que com o passar dos anos aí, a conscientização, o lado ambiental, tudo isso vai pegar para aumentar a cremação. Porque hoje, quando foi construído esse cemitério, nem tinha essa consciência ambiental. Claro. Antigamente você construía cemitério longe das cidades. Por quê? Era um lugar para não poluir o lençol freático. Só que as cidades cresciam e os cemitérios ficavam no centro, como o nosso cemitério em Londrina, ali no centro. Então, quer dizer, é um crescimento desordenado. Então, hoje, o que acontece? Nos países mais evoluídos, a gente tem crematório do lado do mercado, Então, é uma consciência diferente que eu creio que mais 10, 20 anos o Brasil vai adotar e é o futuro. É o futuro, não tem como fugir disso.
São estudos que foram feitos e apontam para esse, porque a pessoa tem muito medo do desconhecido. Você não conhece, tem medo. A partir do momento que você for lá, ver que é um lugar bonito, que você tem uma cerimônia bonita, que a despedida é mais bonita que a cerimônia convencional do sepultamento. As pessoas mudam o conceito, por quê? Porque a pessoa sempre quer o que é de melhor para o seu familiar. Então é isso. Até porque esse crematório de Londrina, você passa na beira da rodovia, ele é uma arquitetura que cabe até ao lado do shopping. Né? Pode até virar o sonho de quem gosta de shopping, tem o espírito do consumismo. Fala, eu quero fazer minhas compras aqui e quero ser cremado aqui. Já pensou nisso? Ali é um lugar, porque em Curitiba eu tenho um amigo que tem um crematório lá, e eu era advogado dele, e no decorrer da nossa vida, da nossa amizade, ele me ajudou a montar o crematório em Londrina. Então, as colunas romanas já são puxadas de Curitiba, e é um negócio que vai ficar por muito tempo. É uma arquitetura porque às vezes o moderno, ele assusta. E numa cerimônia, num negócio, você tem que ser um negócio que agrade a todos. É uma arquitetura antiga, porém bonita, futurística, né? Porque a gente mistura o que ontem, hoje e sempre. A gente mistura o que é antigo, que são as colunas, com o vidro, que é moderno. Então é uma coisa que vai ficar por muitos anos como ponto de referência. Doutor José Antônio, mais alguma coisa? Queria falar, esclarecer? O que a gente traz para Londrina é um conceito novo, né? E querer mostrar para a sociedade que todos podem, porque às vezes tem aquela concepção de que cremação é caro. Não é caro. A gente tem planos a partir de R$ 69,00 por mês. Então, quer dizer, não é só o rico. E com uma vantagem também, porque você pega, se você cremar, você não tem que pagar a anuidade que os cemitérios cobram. Tem cemitério em Londrina que custa até R$ 1.000 por ano uma anuidade. Então, quer dizer, você não polui o meio ambiente, você economiza até 70%, 80% em relação ao jazigo tradicional. Por exemplo, uma pessoa assim que está meio gordinho como eu, como que faz o cremar? Tem já o processo para eliminar a gordura? Não, não problema. O que acontece é o seguinte, para a cremação, a gente retira as alças do caixão e o vidro. As alças são poluentes e o vidro, como ele é feito em alta temperatura, ele não vira pó. E é o caixão com a pessoa. É um processo de 2 horas. É feito com a madeira e tudo. Tudo, então, tudo. Sei. É de 2 horas a 2h30. E com o final do processo... É usado o quê? Fogo e química? Não, é um forno a gás e a temperatura chega a 1.100 graus, com 2 câmaras, primárias e secundárias. A primária queima os restos mortais e a secundária trabalha os gases, para não ir poluição para o meio ambiente. É um projeto importado já, testado, dado certo. Aprovado pelo IAP, pelo CONAMA, por todos os órgãos ambientais. Sei. Doutor, muito obrigado aqui pela sua presença. Estamos sempre à disposição para esclarecer, né, falar alguma coisa com os nossos ouvintes. Muito obrigado, Sebastião. Agradeço o convite e estamos à disposição, tá? Muito obrigado. No próximo bloco, a gente volta em instantes. Muito bem, a resposta de volta em nossos estúdios, a pastora Hilda. Boa tarde, pastora. Bem-vindo à resposta. Boa tarde, Sebastião. A pastora Hilda, além dela ser presidente da Igreja Missionária Nova Vida, que tem em Londrina, Cambé e outros lugares, uma das coisas que nos chama atenção é o trabalho nos presídios. Isso. A senhora faz trabalho nos presídios de Londrina. Isso. Nós estamos... Recebi uma chamada da parte de Deus no dia 24/2/1990, porquanto esse mês dia 24 de fevereiro fez 23 anos que Deus me fez esse chamado. Hoje, ao longo desta caminhada, a Igreja de Londrina, há várias igrejas que faz também, não é só a Igreja Missionária. Nunca é muito, né? Sempre precisa. Várias igrejas, não é só a Igreja Missionária Nova Vida, mas assim, quando eu comecei, há 23 anos atrás, a minha carteirinha foi a 01. Então, realmente... Tem que ter um cadastro lá nos presídios para fazer esse trabalho. Tem que ter um cadastro, então a gente... Até porque tem que ter uma confiança, uma reputação ilibada para fazer isso. Fomos reconhecidos, né? Até por Curitiba, tudo certinho, a documentação. O doutor Roberto do Vale assinou para mim toda a entrada da equipe, né? E assim por diante, tudo normalizado.
Hoje nós estamos em 18 cidades que nós abrimos assim juntamente com as igrejas, nunca sozinho, né? Sozinho não vai a lugar nenhum. Sozinho ninguém faz nada, né? Então estamos em 5 estados. Eu creio que esse trabalho é como você está dizendo, nunca é demais. Então A origem desse trabalho é o amor. é o amor. É o amor que move. É o amor que move. É o combustível, né? A máquina que move. É o amor pelo próximo. Primeira coisa que nós temos que fazer quando recebemos um chamado para fazer algo, para Deus principalmente, você tem que ter a convicção de que você não vai parar. Sei. Isso é a certeza que eu tenho de que é para sempre, né? A pregação do Evangelho, ela consiste em algumas renúncias. A senhora acha que fazer esse trabalho em presídio é renúncia? Porque a gente assiste muito hoje os tele-evangelistas, né, telepastores, Isso. e mostra, né, carros da Audi, de 200, de 300 mil, e parece que não é assim a coisa, né? Não é. É Não diferente. É bem diferente, tanto que eu entendo hoje, né? Todavia entendi, mas hoje entendo muito mais que eles tentam ir sempre na sombra de alguém que tem um chamado. Sei, tem alguém por trás. Na sombra de alguém que tem um chamado, porque só permanece, planta, outro colhe. só permanece fazendo esse trabalho quem realmente tem um chamado da parte de Deus. A renúncia é a parte principal. É amar alguém que não tem nada para dar em troco. Isto. A senhora falou que está em quantos estados? 18 cidades, 5 estados. E 5 estados. A senhora faz o contato através do quê? Através de relatório. Relatório? Relatório. A gente vai até esta igreja, né? Posso voltar com mais tempo, trazer para você por escrito. A gente vai até essa igreja, o pastor acredita na visão que nós temos da parte de Deus, a gente implanta esse trabalho, né? Quer dizer, a senhora não trabalha só para a sua igreja. Não, de maneira nenhuma. A senhora trabalha para os outros. Tem uma visão ampla, mais ampla, de reino, não de próprio. De reino. A gente vai até essa cidade e lá a gente faz o contato, passa para essas pessoas, ensina nos primeiros dias como fazer, e a pessoa passa a amar esse trabalho, descobre-se a chamada e passa os relatórios para a gente do que está acontecendo, com muito amor. É porque o objetivo da lei penal é trazer a pessoa de volta à sociedade, não apenas punir, mas trazer de volta à sociedade. Mas parece que o crime não está em externo, ele está dentro do cérebro humano. Isso. Às vezes a pessoa fica lá 10 anos presa, ele sai e volta a fazer pior, ele aprende a ser mais criminoso. Incrível. Então tem que mudar o cérebro humano. Isso, né? E isso quem pode fazer é só a fé em Deus. Só a fé em Deus, Sebastião. Tanto é que as pessoas a maioria que faz o trabalho nessa cidade que eu estou te falando são pessoas recuperadas. Sei. São pessoas recuperadas. Porque ele passou por isso, então ele acredita que isso aconteceu com ele, pode acontecer com os outros. Uma das coisas muito maravilhosas que acontece... Ele tem aquele senso de, digamos assim, de pagar. Fala, puxa, se alguém fez isso por mim, me tirou, então eu tenho que fazer por alguém. Tem esse sentimento neles? Tem esse sentimento. Isso é muito bom, né? É uma corrente do bem. Às vezes eles são impedidos pelas autoridades, porque ele já saiu de lá. Então aí... Tem um passado não muito confiável. Isso, aí ele vai mostrar isso... Provar que realmente aconteceu com ele, e isso eu vejo que tem acontecido. As pessoas têm conseguido mostrar. Temos alguns exemplos em Londrina, né? O Adalto Deboit, que é um pastor muito conhecido em Londrina, e várias outras pessoas, né, que são recuperadas. Em Piracicaba tem o Ivan Ribeiro Paz, que é um evangelista muito usado pelo seu, extremamente conhecido. Em Curitiba tem o Sandro Rocha, que foi daqui de Londrina. Então, a gente tem assim, essa convicção, essa certeza de que, quando é através deles, vai melhor. Sei. Pastora, vocês, a gente fala de dinheiro, mas não tem como fugir.
e você anda, você precisa ter um carro, andar de ônibus, precisa de um telefone, de um papel. A senhora tem uma organização, uma associação organizada burocraticamente para receber ajuda do poder público? Ainda não recebi ajuda, mas eu tenho. A senhora tem? Tem alguém que lhe assessora nessa parte? Eu tenho uma ONG, né? Porque essas coisas são muito burocráticas, precisa de certidões, precisa disso, E precisa ser votado em utilidade pública. A senhora tem alguém que lhe auxilia dessa forma? Eu tenho uma ONG, né, que é o Missão Atrás das Grades, né, levando vida ao encarcerado. Ela é registrada, tudo certinho. Até hoje muitos pegaram esse documento, levou, não veio nada ainda. Sei. Mas ela existe. A senhora não acompanhou se eles fizeram alguma coisa mesmo ou só pegou para fazer uma média? Então tá meio parado ainda. Mas ela está registrada, tudo certinho. Então, até hoje, realmente vivido totalmente pela fé. Mas eu acredito que esse ano assim, eu tenho visto que pessoas de compromisso têm me procurado, né, e que querem fazer alguma coisa em favor de um trabalho que tem 23 anos. Porque tem muitas ONGs ou entidades que não atinge o seu fim e recebe verba pública. Com certeza. Né? Então, eu acho que deve ter alguém que realmente é difícil fazer. Né? Eu até me ponho aqui à sua disposição, tem muito amigo de advogado, contador. Se precisar de uma assessoria, de um auxílio, pode contar com a gente. Eu agradeço, Sebastião, porque realmente está bem encaminhado. Pode falar com a Dilson Silva, aí, que é o nosso amigo. Tudo bem. Que fez contato contigo para a gente acelerar essas coisas. Tudo bem. Porque às vezes a coisa fica esperando andar 30 centímetros e dar uma empurradinha para acontecer. Isso. Você tem um local que leva essas pessoas para recuperar de drogas, essas coisas, ou faz lá no presídio e quando tira alguém sai? Não, a gente sempre, como a gente sempre... Diga assim, uma sede, uma chácara, alguma coisa. Como a gente trabalha com várias igrejas, internamento, eu tenho uma parceria com a Casa de Ocupação Laço de Amor, do pastor Avelino, que ele se propõe a, se precisar, internar tudo. Inclusive, ele faz parte dessa ONG comigo. Então, é uma parceria, não é nossa, né? A Assembleia de Deus de Londrina estão fazendo uma casa de recuperação lá atrás do aeroporto. Então, se a senhora quiser até procurar o pastor Moisés ou o pastor Jefferson, certo, ou o pastor Elisiel, o pastor Quidão, algum deles ali da direção, eles podem lhe ajudar nesse auxílio. Com certeza. É um trabalho extremamente para recuperar viciados. Com certeza. Então, o pastor Avelino, que é da Casa de Recuperação Laço de Amor, também se propõe, a gente já colocou pessoas lá, o pastor Claudio Honor também já nos ajudou, internando algumas pessoas. O pastor Claudio Honor é do Melvi? Já ajudou bastante. Está há muitos anos nisso aí. Isso, ajudou bastante, ele acredita no meu trabalho, comecei praticamente junto, né, ali no mesmo tempo, né, não junto com eles, mas no mesmo tempo. Então, eu tenho um escritório que é anexo à igreja, que fica no Jardim Santa Rita, na Vilmonte de Carnaciale 981, que eu dou atendimento às famílias. Pastora, mais alguma coisa, um esclarecimento, um convite? Fique à vontade. Tudo bem. Eu gostaria daqueles que estiver, né, nos assistindo, e não digo que com certeza eles me conhecem, né, eu sou bastante conhecida. Gostaria que eles fizessem o contato, né, comigo, pelos telefones que está ali na tela. Nós temos um carnê que pode haver a contribuição mensal. Esse carnê, a pessoa pode contribuir com R$20 por mês. A pessoa pode ligar nesse número aí, pode pegar comigo, na Avenida Vilmonte de Carnaciale 981, só ligar que alguém vai até você para receber tudo certinho. Então, eu agradeço. Também nós dependemos também de cesta básica. Se alguém tiver uma doação de cesta básica para fazer essas famílias carentes, tá? Dependemos também do leite para ajudar, né? Então, todas essas doações podem ser feitas através desse telefone
ou então nesse endereço. Tá bom, então, pastor Hildo, muito obrigado pela sua eu que presença aqui. agradeço. E o programa está à disposição para o seu trabalho. Eu que agradeço, Sebastião. Tá bom? Muito obrigado. No próximo bloco, o professor Arécio Lima vai falar tudo sobre esporte, inclusive o Tubarão, que hoje tem o seu duelo. Voltamos em instantes. Boa tarde, Cambé e região. Vamos falar um pouquinho do nosso esporte da nossa região. E para começar, estão abertas as inscrições para o Campeonato de Futebol Suíço Master, organizado pelo Antônio Carlos. Você que tem a sua equipe de 50 anos e quer participar desse campeonato, já tem algumas equipes inscritas, já falei agora há pouco com o Antônio, 2 equipes confirmadas de Jataizinho, 2 de Biporã, 4 de Londrina, 2 aqui de Cambé. Segundo ele, esse campeonato de 50 anos deve ser mais ou menos umas 12 a 14 equipes. Os jogos serão realizados em vários campos e o arbitral está marcado para segunda-feira que vem. Ainda dá tempo você escrever a sua equipe. Você liga no 99928277 e faz inscrição da sua equipe Master 50 anos de futebol suíço. Também comunicamos que a Ametur, através do Elber, que está à frente lá, está fazendo uma correria atrás de patrocínio para suas equipes de alto rendimento, futebol de salão, handebol, voleibol, basquete, né? E também já passou aqui um comunicado para a gente que está aberto também as escolinhas para as crianças de Londrina, na faixa etária de 7 a 16 anos. As crianças interessadas em participar de várias modalidades na Ametur de Londrina, ligar no 3372 4022 e escolhe a modalidade de preferência e vai participar. Também falamos que aqui em Londrina foram escolhidas para participar da seleção brasileira de ginástica rítmica 2 atletas da Unopar. Você vê, Sebastião, que Londrina continua sendo um celeiro de atletas, tanto a nível de futebol, futsal, handebol, voleibol e também na ginástica rítmica. Londrina é o orgulho, né? Daqui nascem os grandes talentos, as grandes conquistas e até, por que não falar, os grandes pés de soja, de milho. Também. Veja, a chuva que vai hoje ajudar ou influenciar no leque. Vamos ver mais à noite, né? Espero que a chuva dê uma trégua para que o torcedor do Londrina compareça no estádio, Sebastião, e prestigie o Londrina, mesmo porque agora é R$20 o ingresso. O Sérgio Malucelli manteve o seu compromisso, ele tinha feito uma proposta aos torcedores do Londrina que no jogo do Coritiba desse mais de 20 mil pagantes. No segundo turno, a torcida ia pagar só meio ingresso, e ele está cumprindo a palavra dele. Quando o jogador vai no campo e vê a arquibancada cheia, ele fica mais emocionado, ele dá mais vida. Agora vai jogar lá, acende os holofotes, vê um gato pingado lá, fica... Não sei se você viu esse dia aí o jogo do Corinthians, tinha 4 torcedores só. Que a torcida brecou por causa daquele problema lá da morte do garoto, só tinha 4 torcedores. O time está pagando um preço de responsabilidade de meia dúzia de torcedores. Aí aquele dia lá contra o Curitiba, você viu quanta gente no estádio, uma alegria, uma festa bonita, né? Pena que teve aquele problema com o árbitro. Mas eu creio que hoje não vai ter problema com o árbitro. O Londrina tem que ganhar, né? Está dentro de casa, é obrigação dele. A equipe do Londrina é bem melhor. Não precisa também o torcedor ficar esperando 6-0 também. Mas se ganhar de 1-0, 2-0, eu acho que está bem a contento. E o Londrina deve se sobressair sobre o time do Rio Branco hoje à noite. É o que nós torcemos e esperamos. Isso. Também para completar a rodada, o Cianorte joga com o Malucelli, o Curitiba contra o Paranavaí. Você vê, o jogo do Curitiba a TV vai transmitir. É assim, é tudo lá para o lado da capital. Vai transmitir o jogo de Curitiba e Paranavaí. Olha, professor, eu nem gosto de fazer esse comentário. É a coletivização na transmissão, na arbitragem. No comentário, na arbitragem. Olha, eu prefiro nem falar nada. Coisa de louco, né? Coisa de louco. Tem tantas equipes aí que jogam aqui no Nortão que o pessoal podia transmitir, já vão transmitir o jogo do Curitiba e Paranavaí. Mas tudo bem, Paranavaí também Espero merece. Que não façam com o Paranavaí o que fizeram com o Leque. Mas né? O árbitro não é aquele não, né?
Não, o árbitro está na geladeira lá. Está na geladeira? Ele e o Afonso, devia pôr o Afonso junto com ele lá, o Afonso Vitor na geladeira. Espero que a federação não faça com o Paranavaí o que fizeram com o Leque. Mas eu creio... Tome a lição daqui, né? Ou pelo menos vergonha, e não faça isso. Você sabe que está tendo em Londrina, Sebastião, já foi mandado confeccionar 30 mil narizes de palhaço vermelho. O pessoal hoje lá no estádio vão distribuir para a torcida. Sério? Sério, isso aí vai ser para realmente... Eu vou lá, mas eu não posso usar, porque o meu nariz já é grande. Mas tem para todos os tamanhos. Tem para todo tamanho. O negócio é o seguinte, é o pessoal usar mesmo a federação, protesto contra a federação, porque o que eles fizeram com o Londrina lá no jogo Curitiba tem que filmar então, essa... Isso aí vai ser mostrado a nível nacional, isso aí é bom mesmo para a federação tomar um jeito e respeitar mais as equipes aqui do norte do Paraná. Isso aí, professor Arécio, é bom as outras emissoras que tem em Londrina, a Tarobá, a Rede Massa, a CNT, até o pessoal aqui da TV Cambé, filmar, né, e colocar nos seus jornais, nas redes sociais, né, principalmente postar lá no site da federação, da RPC, né, esses protestos. Então, porque nós estávamos até querendo mesmo que conseguisse a TV passar esse jogo do Londrina contra o Rio Branco hoje, que aí o protesto ia ser melhor ainda, né? Mas vai ser filmado do mesmo jeito e vai cair na mídia, e isso aí vai ser bom para fazer mais uma pressão na federação, para a federação, na hora que escalar algum árbitro contra o Londrina aí, não ter esse tipo de problema. Quem que é a iniciativa do Nariz Vermelho? Me parece que foi da direção lá do Londrina, pessoal do Departamento de Futebol do Londrina, e fizeram uma parceria com o pessoal da Rede Massa lá e mais os torcedores. A Rede Massa está participando? Tá. Parabéns à Rede Massa por isso. Eu acho que é por aí mesmo. E é um protesto legal, né? Um protesto legal, Mas é bom para puxar, dar um puxão de orelha na federação. Faz parte da democracia. Exatamente. E o Londrina continua sem contratar. Estava aí... Hoje joga com os 11. Vai jogar completinho e tal. Mas tinha 2 laterais para ser contratados, mas não conseguiram acertar ainda. Eu estive conversando essa semana com o João Severo. Está bem adiantado as conversas. Eu creio que a semana que vem já teremos mais 2 contratações novas no Londrina. E para falar aqui mais um pouco do Campeonato Paranaense, Sebastião, que o Operário também contratou um reforço, o zagueiro Basso, que veio da Itália. Veio por uma indicação muito boa, é um jogador que está em atividade, está bem fisicamente e, segundo as informações que nós temos lá do Operário, já deve jogar na próxima semana. Então as equipes começam a se reforçar. Então é o que eu falo, o primeiro turno, as equipes começam jogando e vão se acertando, aquelas equipes que vão levando aí o chocolate 3, 4, 5 já vem mais preparado. Então é o que eu falo, não tem mais jogo fácil para o Londrina não. Às vezes a gente encontra alguém A coisa vai afunilando, professor. A gente encontra torcedor na rua, vai ganhar de 3, vai ganhar de 4, de 5, não é por aí, porque as equipes começam a se retrancar, a se melhorar. As equipes mandam um olheiro para tentar assistir o treino do Londrina, para se reforçar. Então cada vez fica mais difícil. Mas eu creio que o Londrina só depende dele e vai conseguir a sua classificação. E também para falar para você, espectador, que na Copa Libertadores o Grêmio perdeu para o Caracas, lá da Venezuela, de 2-1. E o Corinthians jogou com o Tijuana, lá do México, e deve fazer um novo jogo essa semana. E tocando no assunto do Corinthians, Sebastião, você sabe que os torcedores que foram presos ainda continuam presos lá ainda? É uma questão... Não conseguiram sair. É aquilo que eu falei, é uma questão de diplomacia, do Itamaraty, que envolve outra lei, outro país, então é complicado isso aí. Então, mas nós temos informações também que, mesmo eles estando presos lá, alguns familiares já conseguiram fazer visitas, alguns já estão com os advogados tentando recorrer, né? E a boa notícia é que a CBF, através do seu presidente, o Marim, confirmou essa semana um jogo da seleção brasileira contra a seleção da Bolívia, no dia 5 de abril, para arrecadar dinheiro para ajudar a família daquele garoto que faleceu. Eu acho que é uma boa, né, Sebastião? O esporte também tem o seu social, né?
iniciativa. O garoto morreu lá, né, tal. Exatamente, mostra a responsabilidade, o feedback, o retorno. A gente tem falado aqui que o esporte hoje é algo que movimenta muito dinheiro, é uma empresa, e você sabe que o social, a imagem, o meio ambiente, essas coisas ajudam na imagem. Então essa atitude... É claro que não vai trazer o garoto de volta, mas procurar ajudar e amenizar o meio financeiro a família. Essas coisas não repara, mas ela é para amenizar a dor, né? Ou para tentar fazer alguma coisa, reconhecer que houve erro, pelo menos isso. Então, eu acho que vai ser uma boa. Foi uma boa o presidente da CBF, o presidente Marinho, ter essa ideia junto com a sua diretoria. Ganhou mais um ponto comigo. Eu acho que é por aí mesmo. A CBF tem condição, a CBF é uma instituição muito rica, gera muito dinheiro. Isso aí para eles não tem, o custo é mínimo. Então tem mais que me levar mesmo. A seleção brasileira jogar com a seleção da Bolívia e arrecadar toda essa verba de ingressos aí para ajudar essa família desse garoto. Também, por outro lado, vai ficar bom para o Corinthians, porque, na verdade, quem tinha que fazer isso, na minha opinião, era o Corinthians. O Corinthians fazer um jogo e arrecadar toda a bilheteria e passar para a família. Já que o pessoal do Corinthians não teve essa iniciativa, mas a CBF teve, então eu acho que foi muito bom. E é por aí mesmo, né, Sebastião? Tem que procurar amenizar, né? Porque fala, né? A torcida que é responsável, ela que fez. Né? Mas o time sem torcida, ele não vive, né? É igual a gente falou, já pensou jogar com 4 torcedores? Já pensou o Tubarão hoje no campo, não tem ninguém? Então, o gás, a emoção do torcedor que ajuda o atleta. Exatamente. E também falando que o São Paulo joga com o Arsenal, lá na Argentina, e no final de semana contra o Flamengo. O Santos venceu o Atlético Sorocaba e agora deve pegar o Guarani na próxima semana. E também que houve uma informação, a gente tem até que confirmar, que o Neymar, como a gente fala, o Neymar é um atleta que resolve, e ele é o queridinho do técnico. E esses dias ele chegou para treinar e falou para o técnico que estava meio cansado, meio com dor muscular. O técnico liberou ele 2 dias, criou ciúme. Você vê que já está tendo uma ciumeira. A gente tem informação que alguns jogadores... Só que ele teve uma entrevista onde ele falou, é só os caras jogar o que eu jogo, que também ganha ponto com o técnico do time. Então você vê que já existe uma certa, vamos dizer assim, um desconforto entre os atletas, porque realmente o Neymar ele resolve, né? O técnico vai ter que administrar essa crise aí. Entendeu? Então deu uma folguinha para ele, aí teve alguns jogadores que já começaram a ficar meio enciumados, mas eu acho que o Neymar ele está merecendo. E o que nós tínhamos para falar, Sebastião, do esporte, hoje era isso. Esperamos que na sexta-feira tenha mais notícias e que o nosso Tubarão faça uma boa vitória hoje no Estádio do Café. Até lá, uma boa tarde. Obrigado, professor Arécio Lima, pela sua participação. Eu quero dizer a você que vai montar o seu salão de beleza, procure E9 Cosméticos. Também você que precisa do kit para fazer uma escova, uma definitiva, uma progressiva, E9 Cosméticos tem toda a assessoria. Ligue hoje para o Rodrigo, da E9 Cosméticos, 3321-6858. Eu quero também mandar um abraço ao Adilson Silva, que é o nosso colaborador aqui do programa, principalmente na região de Biporã e no meio de lideranças religiosas. Um abraço ao Adilson do Movimento Cristão Brasileiro. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Lembrando que o ato gera o fato e o fato vira notícia. A resposta termina agora. Boa tarde.